Boa tarde, gente. Esse silêncio que ficou aí era pra você responder meu boa tarde. Quem respondeu, respondeu. Não respondeu. Enfim, nosso grupo ele realizou um feedback autocontrolado na aprendizagem da habilidade de pirueta, né, de quarta posição. Os integrantes do grupo foram Agnes Tenório, Bruno Costa, Kaique Wagner, João Gabriel, Maria Luísa e Pedro José Moura. A variável que nós escolhemos foi trabalhar com o feedback autocontrolado, que é caracterizado pela escolha do aprendiz em definir quando ele vai receber informações sobre o desempenho na tarefa. Quando a gente trabalha com feedback autocontrolado, a gente aumenta a autonomia do aprendiz e eleva a motivação dele para realizar a tarefa. E aí isso permite que a pessoa ela regule o próprio desempenho dela e também isso favorece na retenção e na transferência da habilidade. E aí, quando o recebimento do feedback ele vem do aluno, ele parte do aluno, o aluno ele tende a se engajar mais para tomar decisões mais conscientes e também aprender de uma forma mais eficiente sobre aquela tarefa. Em relação ao nosso experimento, né, nós tivemos 2 participantes no estudo. Participante 1, que era Pedro José, do sexo masculino, 20 anos, 1,76 m e 64 kg. Ele utilizou o feedback autocontrolado e ele que decidia quando ele queria receber orientações sobre o próprio desempenho dele na execução da tarefa. Já o participante 2 era Bruno Costa, ele tinha 19 anos e 1,78 m e 80 kg. Ele recebeu o feedback externamente controlado, que no caso era fornecido por quem estava aplicando o teste. E aí ele não tinha autonomia para escolher o momento das informações. E aí, por fim, o critério de inclusão para ambos os participantes foi que nunca tivessem realizado a tarefa específica anteriormente e fazendo com que isso garantisse que todos começassem com o mesmo nível de familiaridade com o movimento, ou seja, eles não tinham relação nenhuma, nunca tinham realizado, e aí isso permitia uma comparação justa entre os 2 tipos de feedback dos 2 participantes. A tarefa principal do nosso estudo foi realizar a pirueta de quarta posição, que tem como meta girar em torno do próprio eixo, iniciando e finalizando na mesma posição. Entretanto, é importante ressaltar que no balé clássico existem 2 principais tipos de piruetas básicas, que são elas, a pirueta en dehors e a pirueta en dedans. A pirueta en dehors é aquela mais comum entre os bailarinos, e aquela que o giro é realizado para fora. Ou seja, o bailarino ele gira no sentido do braço que está sustentando a perna na posição de passé. Passé é basicamente essa perna flexionada e sustentada ao lado do corpo, cujo pé está aproximado do joelho. As regras estabelecidas foram iniciar a pirueta na quarta posição, realizar os giros com retiré passé na altura do joelho e finalizar o giro na quarta posição. E a pontuação pré-estabelecida foi 0 para o erro total do movimento, 1 para o acerto parcial, seja ele um acerto do membro inferior ou do membro superior do corpo. E a pontuação 2 significa o acerto completo, o acerto total do movimento. Lembrando que a avaliação subjetiva ou a avaliação do artístico do movimento, ela não foi utilizada no estudo. A gente visou apenas observar a técnica do movimento, focando apenas no desempenho motor, de acordo com as regras pré-estabelecidas. Agora eu vou falar um pouco sobre os procedimentos que nós fizemos na nossa prática. Então, nossa prática ela foi dividida em 5 blocos, sendo 3 blocos de aquisição, 1 bloco de transferência e 1 bloco de retenção. O intervalo entre esses blocos foram de 24 horas e no nosso teste de aquisição a gente optou por uma pirueta de quarta posição em The Horse e o teste de transferência uma pirueta de quarta posição em The Dance. O local da realização foi na Escola Superior da Educação Física e o feedback que nós trabalhamos foi o autocontrolado e o externamente controlado. Nós utilizamos um intervalo passivo entre os blocos
e a variável que foi manipulada foi o controle sobre o momento de receber esse feedback, que ela foi manipulada em 2 níveis, com o feedback autocontrolado, no qual o participante decidia após cada tentativa se desejava ou não receber um feedback do conhecimento do seu resultado, e o feedback externamente controlado, no qual os participantes recebiam o feedback nos mesmos ensaios em que seus pares do grupo autocontrolado o solicitaram, porém sem terem a escolha de pedir esse feedback em outros momentos. Relatando agora um pouco a minha experiência em relação ao movimento pirueta de quarta. Ao longo dos 5 dias de testagem, eu percebi que fui criando uma maior associação ao movimento, principalmente no segundo e no terceiro dia, quando tive meus acertos mais significativos em comparação ao primeiro teste. Mesmo assim, ainda não consegui dominar completamente a técnica, já que se trata de uma habilidade complexa. E meus acertos não foram também constantes. Em alguns momentos eu executava bem, mas em outros acabava errando partes que já tinha entendido. Também percebi alguns fatores que influenciaram durante a prática e também influenciaram o meu desempenho, como o ambiente. Em alguns dos testes eu realizei em um chão um pouco mais áspero, em que dificultou meu giro. E também o intervalo durante os testes, que foram de 24 horas entre cada tentativa. Acredito que se esse intervalo fosse um pouco menor, eu poderia ter uma continuidade melhor e, consequentemente, um número maior de acertos. Minha maior dificuldade em relação ao movimento foi se manter em estabilidade e equilíbrio, já que, como se trata de um giro, você tem que se manter estável durante a transição e também durante o giro. Essa foi minha maior dificuldade em relação aos outros movimentos, como o braço e também a posição das pernas. Creio que eu consegui ter uma melhor associação e também uma melhor compreensão. Basicamente, no geral, mesmo sendo a habilidade relativamente difícil, eu segui que cognitivamente eu evolui bem. Consegui entender melhor o movimento e reconhecer minhas dificuldades, identificar os pontos que precisam ser melhorados. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o relato da minha experiência realizando o movimento. Acho que minha principal dificuldade foi se manter estável durante a realização do movimento, ou seja, ao realizar o giro, eu tive uma dificuldade de se manter centrado e não cair ou escorregar. A mão também, a posição dos braços, né, foi um problema também, onde ao longo do passar dos dias eu fui melhorando, mas ainda assim ainda tinha que se aprimorar. E na parte da subida do pé, onde ao realizar o giro eu tinha que subir o pé, ele foi melhorando gradativamente. Ou seja, a partir da realização do primeiro dia, quando chegou no quinto, eu já tinha uma noção maior. Ou seja, o movimento já saiu um pouco melhor do que no primeiro dia, onde no primeiro dia eu não conseguia nem levantar a perna que não estava girando no eixo, mas já no quinto eu já conseguia fazer um giro um pouco melhor e voltar para a posição inicial. Eu nunca tinha realizado essa prática, então foi um pouco mais desafiador, onde tinha um feedback que foi positivo para a minha aprendizagem e contribuiu, né, para que o meu movimento saísse melhor ao longo dos dias. Bom, gente, dando continuidade agora, indo diretamente para a medida de aprendizagem, né, no teste de aprendizagem, temos o teste de retenção, que ele foi realizado 24 horas após o último bloco da prática, que no caso foi o de transferência. E ele também teve como objetivo avaliar a permanência da habilidade na memória dos participantes ao longo prazo. Já no de transferência, ele também foi realizado 24 horas depois, mas dessa vez 24 horas depois do terceiro bloco de aquisição.
A tarefa dele ela foi modificada, ao invés de ser uma pirueta de 4 posições em DOR, foi um EDDAM. No caso, sendo no sentido oposto ao que foi treinado os participantes. E o objetivo dele era nada mais do que avaliar a capacidade de adaptação ou generalização da habilidade aprendida. Ao analisar o gráfico, a gente pode observar o desempenho dos participantes na habilidade da pirueta de 4ª posição, ou girar em torno do próprio eixo, ao longo de diferentes blocos de prática, que são eles 3 blocos de aquisição, seguidos pelos testes de transferência e de retenção. Fazendo uma comparação entre o participante com feedback autocontrolado e o participante com feedback externamente controlado, é possível perceber que ambos mostraram uma melhora ao longo do tempo. Porém, o grupo autocontrolado manteve um desempenho levemente superior, especialmente nos testes de transferência e retenção, indicando uma maior aprendizagem e memória da habilidade motora. Nesse segundo gráfico, é mostrado separadamente o número de acertos para os membros superiores e inferiores de cada participante. Ele é o ideal para que a gente possa entender aonde o participante teve mais ou menos dificuldade ou obteve mais ou menos aprendizagem durante o processo. O participante de feedback autocontrolado teve um desempenho muito superior nos membros superiores ao longo do processo. Enquanto isso, o participante de feedback externamente controlado teve o oposto, teve um melhor desempenho nos membros inferiores, com 20 pontos no fim do processo. Nesse terceiro e último gráfico, é evidenciado a quantidade de feedbacks aplicados para os membros superiores e inferiores nos 2 participantes, tanto o autocontrolado quanto o externamente controlado. No grupo com feedback autocontrolado, houve maior solicitação de feedbacks para os membros superiores comparado ao grupo com feedback externo, indicando que os aprendizes controlam o momento de solicitar ajuda conforme suas necessidades. Essa diferença reforça a implicação da autonomia no processo da aprendizagem. Bom, a resposta para aqueles curiosos foi que sim, né? Eles realmente aprenderam. E para responder essa pergunta, eu utilizei como base o artigo que a professora Catusso nos enviou, que foi sobre o feedback autocontrolado e aprendizagem da habilidade motora discreta em idosos, né? Nesse arquivo, eles afirmam que a aprendizagem motora é efetivamente medida pelo desempenho em teste de retenção realizado sem feedback. No caso, a fase de retenção 24 horas após a de transferência. No estudo que a gente fez agora, os 2 participantes, eles apresentaram um alto desempenho nos testes de retenção. O autocontrolado chegou a marcar 13 pontos e o externamente controlado 8 pontos, que são valores muito superiores ao desempenho inicial na aquisição, o que demonstra, basicamente, uma melhora relativamente permanente da habilidade. Critério que, no caso, foi marcado como central na aprendizagem, de acordo com esses autores. Além disso, o artigo revisa que em adultos jovens o feedback autocontrolado ele gera também benefícios claros na aprendizagem, basicamente porque o aprendiz ele controla o CR, que é o conhecimento de resultados, quando realmente ele necessita. Geralmente após tentativas percebidas para ele como boas, para a confirmação de que realmente foi boa. Ela também permite maior engajamento em processos cognitivos profundos, como testar estratégias, detecção ativa dos seus erros também. E ela também aumenta a motivação e a sensação de controle sobre o próprio aprendizado. Esses mecanismos eles explicam por que o participante com feedback autocontrolado obteve melhor retenção, que foi 13 contra 8 do externamente controlado, replicando exatamente o padrão de superioridade observado em adultos jovens nos estudos referenciados pelos autores.